amor sem apego. O que os estoicos ensinaram sobre liberdade nos relacionamentos. Você já sentiu medo de amar? Medo de perder alguém que ama profundamente? Ou talvez já tenha se perguntado por que o amor, que deveria nos trazer paz, tantas vezes se transforma em ansiedade, ciúme, apego e até sofrimento? Para os estoicos, o problema não era o amor, era o apego cego. Eles nos ensinam que o verdadeiro amor não prende, não sufoca e não exige controle. O amor maduro, segundo Sêneca e Marco Aurélio, é aquele que flui com liberdade, consciente de que tudo o que temos é temporário. Se você quer descobrir como amar com profundidade, sem se tornar refém do medo, fique até o final. Vivemos em uma era de vínculos frágeis e, ao mesmo tempo, de apegos profundos. Nos envolvemos em relacionamentos buscando felicidade, mas muitas vezes nos perdemos em jogos de controle, medo da perda e idealizações irreais. O que deveria ser fonte de crescimento mútuo se torna uma prisão emocional, alimentada pela insegurança e pela ilusão de permanência. A filosofia estoica, no entanto, nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre o amor. Para os grandes sábios como Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, o amor verdadeiro não vem da posse, mas da liberdade. Não é alimentado pelo desejo de controlar o outro, mas pela virtude de aceitar a impermanência das coisas, inclusive das pessoas. O apego nasce quando confundimos o valor do afeto com a necessidade de manter o outro a qualquer custo. Sofremos porque acreditamos que não poderemos viver sem aquela pessoa, porque esquecemos que tudo na vida, inclusive os relacionamentos, é passageiro. O amor, quando moldado pela sabedoria estoica, se torna um exercício de presença, de admiração pelo outro como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Este vídeo é um convite para você repensar seus vínculos sob a ótica da liberdade interior. Vamos explorar juntos como o estoicismo pode transformar seus relacionamentos, sejam eles amorosos, familiares ou de amizade, em experiências mais conscientes, equilibradas e libertadoras. Você vai descobrir por que o verdadeiro amor começa pela autonomia emocional, como cultivar afeto sem se tornar dependente do outro, e por que, segundo os estoicos, amar é um ato de coragem, não de carência. Prepare-se para olhar o amor com outros olhos, um olhar mais maduro, sereno e forte. 1. O que é amor para os estoicos? Entre virtude e liberdade. Quando pensamos em amor, a imagem mais comum é a de dois corpos se entrelaçando, promessas eternas e uma intensa ligação emocional. Mas para os estoicos, o amor verdadeiro vai além da paixão, da posse ou da dependência. Amar na visão estoica é antes de tudo um exercício de virtude. Para Sêneca, o amor é uma forma de amizade elevada, não algo que nos escraviza, mas que nos fortalece. Um vínculo que nasce da admiração pelo caráter do outro e do desejo mútuo de crescimento. Amor, para ele, não é perder-se no outro, mas reconhecer o valor do outro sem perder a si mesmo. Epicteto, por sua vez, nos alerta. Não devemos amar como quem agarra um vaso de barro acreditando que ele é indestrutível. Tudo é frágil, tudo é temporário. Amar é saber que, em algum momento, o que amamos pode se transformar ou nos deixar. E justamente por isso, o amor precisa ser vivido com presença, não com apego. Marco Aurélio reforça esse olhar ao afirmar que tudo o que nos acontece faz parte da ordem natural do universo. Isso inclui os encontros, os afetos e até as perdas. Ele nos ensina que amar alguém de verdade é querer o bem dessa pessoa, inclusive quando ela não estiver mais ao nosso lado. O amor não pode depender da permanência, porque nada é garantido. Essa visão pode parecer fria, mas é profundamente libertadora, porque ela tira o amor da fantasia e o coloca na realidade. Nos ensina a amar sem ilusões, sem tentar moldar o outro aos nossos desejos, e, acima de tudo, sem colocar nossa paz nas mãos de quem quer que seja. O amor estoico é um ato de liberdade interior. É amar com consciência. É poder olhar para alguém e dizer: não preciso te possuir para te admirar. Não preciso te controlar para te amar. É o tipo de amor que não prende,
que inspira. Se você já sofreu por amor, talvez não tenha amado demais, mas esperado demais. A filosofia estoica convida você a trocar expectativa por apreciação, carência por virtude, medo por clareza. No final das contas, amar como um estoico não é amar menos, é amar melhor. 2. Por que confundimos amor com apego? Talvez uma das maiores fontes de sofrimento nos relacionamentos seja essa confusão silenciosa, quase automática, entre amor e apego. Acreditamos que amar alguém é querer estar o tempo todo com essa pessoa, sentir ciúmes, ter medo de perdê-la e fazer tudo para mantê-la por perto. Mas será que isso é realmente amor? Ou será apenas apego disfarçado? Para os estoicos, o amor genuíno nasce da virtude e da escolha racional. Já o apego surge do desejo, especialmente do desejo de permanência. E aí está o problema. A vida, por natureza, é impermanente. E quando tentamos agarrar o que por essência não pode ser retido, sofremos. Sofremos porque colocamos nossa felicidade naquilo que não podemos controlar, o comportamento do outro, suas decisões, seu tempo, seus sentimentos. O apego é alimentado pela ilusão de posse. Quando dizemos meu parceiro, minha companheira, meu amor, muitas vezes esquecemos que o outro não é uma extensão do nosso ego. É um ser livre. E o estoicismo nos lembra que aquilo que não depende de nós, inclusive o coração alheio, nunca pode ser nossa fonte de paz. Amar não é colocar correntes invisíveis, não é sufocar com expectativas. Amor não precisa gritar, exigir, cobrar ou temer. O apego sim faz isso, porque vive com medo. Medo da perda, medo da solidão, medo de não ser amado de volta. É por isso que confundimos os dois. Porque o apego se veste de intensidade. Ele se parece com paixão, com devoção. Mas no fundo, carrega ansiedade, insegurança e a necessidade constante de reafirmação. O amor verdadeiro, por outro lado, é silencioso e firme. É um sim calmo, contínuo, que não depende da presença constante, nem de provas diárias. Epicteto nos lembra que tudo o que amamos está sujeito à mudança, inclusive as pessoas. Por isso, amar verdadeiramente é aceitar a impermanência. Não para nos afastar, mas para nos aproximarmos com mais consciência. Quando compreendemos que nada nos pertence, passamos a valorizar mais o que temos, enquanto temos. Confundimos amor com apego, porque fomos ensinados a temer a solidão, a idealizar o outro e a buscar no outro a nossa completude. O estoicismo quebra esse ciclo. Ele nos convida a enxergar o amor como um ato de liberdade compartilhada, e não de aprisionamento mútuo. Amar com sabedoria é perceber que o outro é uma escolha, não uma necessidade. E que, quanto mais nos libertamos do apego, mais espaço criamos para que o amor floresça. 3. Como o medo de perder pode alimentar relações tóxicas. O medo da perda é um dos sentimentos mais humanos que existem. Ele nasce da percepção, muitas vezes inconsciente, de que tudo o que amamos pode nos ser tirado. E esse medo, embora natural, quando não é compreendido e administrado, se transforma em um combustível silencioso para comportamentos destrutivos nos relacionamentos. Quantas vezes o ciúme, o controle, a cobrança e a ansiedade não nascem do simples medo de perder alguém? Não da realidade, mas da possibilidade. E é exatamente aí que os estoicos entram com uma de suas lições mais poderosas. Não sofra por antecipação. Marco Aurélio dizia que o sofrimento que ainda não chegou já nos faz sofrer como se estivesse aqui. Quando o medo da perda toma conta, não vivemos mais o presente do amor. Começamos a projetar um futuro catastrófico. E tentando evitar essa perda imaginária, passamos a sufocar a relação. Queremos estar sempre no controle. Queremos garantir que o outro nos ame, que não mude de ideia, que não se afaste. Criamos regras, testes, exigências. Às vezes, sabotamos o outro apenas para ver se ele fica. Isso é amor? Não. É medo. E medo não é uma base firme para nenhum vínculo saudável. Relações tóxicas geralmente não começam com maldade. Começam com insegurança. Com a ideia de que, se eu perder essa pessoa,
não saberei mais quem sou. E é essa dependência emocional que os estoicos desafiam. Epicteto nos lembra que só é livre quem não coloca sua felicidade nas mãos de ninguém. Quando aprendemos a lidar com a possibilidade da perda, deixamos de ser reféns da ansiedade. Paramos de manipular o outro com chantagens emocionais. E começamos a amar com leveza. O medo da perda nos tira o melhor do amor. A liberdade de escolher o outro todos os dias, não por necessidade, mas por afinidade, respeito e admiração. Quando transformamos o amor em contrato, em controle, em zona de conforto forçada, deixamos de amar. Passamos a sobreviver ao lado de alguém que, aos poucos, também se intoxica pelo mesmo medo. O estoicismo nos convida a inverter a lógica. Em vez de tentar garantir que o outro nunca vá embora, devemos aprender a estar bem mesmo se ele for. Isso não é frieza, é maturidade. É essa maturidade que abre espaço para vínculos verdadeiros, que não nascem da carência, mas da escolha consciente. Amar de forma saudável exige coragem. A coragem de perder. A coragem de continuar sendo inteiro, mesmo diante da ausência. E, principalmente, a coragem de não confundir amor com posse, segurança com prisão, proximidade com dependência. 4. O papel da autonomia emocional no amor verdadeiro. O amor verdadeiro, segundo os estoicos, não nasce da metade que busca outra metade. Ele nasce de duas inteirezas que se encontram e que permanecem inteiras, mesmo quando caminham juntas. Isso exige algo que poucos relacionamentos hoje cultivam de forma consciente: a autonomia emocional. Mas o que é, afinal, essa tal autonomia emocional? Autonomia emocional é a capacidade de reconhecer e regular suas próprias emoções sem projetá-las nos outros. É não esperar que o outro te salve, te acalme, te valide o tempo todo. É não colocar sobre a relação a responsabilidade por sua felicidade, autoestima ou senso de valor. No amor saudável, cada um é responsável pelo que sente, pensa e escolhe, e compartilha isso de forma honesta, sem culpa e sem cobranças abusivas. Para os estoicos, a fonte da verdadeira liberdade está dentro de nós. Epicteto dizia que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Essa liberdade interior é o que nos permite amar sem nos perder. Quando não temos autonomia, o relacionamento vira uma montanha-russa emocional. Ficamos bem se o outro está bem, desabamos quando ele se afasta, e vivemos em constante estado de vigilância emocional. A ausência de autonomia nos torna vulneráveis à manipulação, ao ciúme exagerado, às explosões emocionais e à dependência afetiva. E o pior, ela alimenta o medo de estar só, porque no fundo, não sabemos como lidar com o vazio de estarmos conosco. A autonomia emocional é o antídoto para o apego tóxico. Com ela, conseguimos apreciar o outro sem precisar que ele nos complete. Somos capazes de dizer, te amo, sem que isso signifique, preciso de você para existir. E conseguimos amar com presença, mas sem prisão. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia que a única verdadeira autoridade que importa é a que temos sobre nossa mente. Quando cultivamos essa autoridade interior, nos tornamos emocionalmente sustentáveis. Isso significa que podemos estar em um relacionamento e ser felizes nele, sem abrir mão da nossa estabilidade, do nosso senso de identidade ou da nossa paz. No amor verdadeiro, ninguém se anula, ninguém desaparece para agradar o outro. Há espaço para o nós, mas também para o eu. Porque, como os estoicos entendiam, o vínculo mais importante que você tem na vida é o que cultiva consigo mesmo. Amar alguém sem autonomia emocional é como construir uma casa sobre areia. O vínculo se torna frágil, inseguro e instável. Amar com autonomia, por outro lado, é como construir sobre rocha, sólido, consciente e livre. 5. Como praticar o desapego. Sem se tornar indiferente. Ao ouvir a palavra desapego, muita gente imagina frieza, distanciamento emocional ou até uma postura egoísta. Mas o desapego, na visão estoica, não é ausência de amor. É a forma mais elevada e consciente de amar. É possível e necessário
desapegar sem se tornar indiferente. E essa é uma das lições mais sofisticadas da filosofia estoica. Sêneca dizia que devemos amar como quem está pronto para deixar ir. Isso não significa desvalorizar quem está ao nosso lado, mas sim aprender a valorizar com consciência, e não com dependência. O desapego saudável é o que permite que o amor floresça sem ser sufocado pela ansiedade de manter para sempre. Imagine segurar um pássaro nas mãos. Se você o aperta com força, pode machucá-lo. Se abre demais, ele pode voar. Mas se o segura com leveza e respeito, ele pode escolher ficar. O desapego é essa leveza. E ela não é sinônimo de indiferença. A indiferença é desinteresse. O desapego é consciência de que tudo é transitório. A prática do desapego nos ensina a amar com presença, sabendo que o que temos hoje pode não estar mais aqui amanhã. Nos treina para agradecer em vez de exigir, para admirar em vez de controlar. E, principalmente, para aceitar a impermanência sem perder a sensibilidade. Marco Aurélio nos lembra que devemos olhar para tudo o que amamos como algo emprestado pela natureza. Nossa família, nossos amigos, nossos parceiros, tudo nos é dado por um tempo. Quando entendemos isso, deixamos de viver com medo da perda e passamos a viver com gratidão pela presença. É claro que isso não elimina a dor da separação, do luto ou do fim de um relacionamento. Mas o desapego nos prepara emocionalmente para esses momentos, permitindo que enfrentemos as transições com maturidade e equilíbrio. É a diferença entre sofrer com revolta e sofrer com dignidade. Desapegar no estoicismo não é desligar-se dos outros, é não se esquecer de si. É amar sem se afundar. É estar com o outro sem se perder no outro. E, acima de tudo, é lembrar que a verdadeira liberdade emocional vem de não depender do que está fora para manter o que está dentro em paz. Não existe amor verdadeiro sem algum nível de desapego, porque só quem está pronto para deixar ir está realmente presente enquanto está. E esse tipo de presença, plena, livre, consciente, é a forma mais profunda de conexão que podemos experimentar. 6. Porque o verdadeiro amor não exige posse, mas presença. Uma das maiores distorções que herdamos sobre o amor é a ideia de que, para amar de verdade, precisamos possuir. A linguagem cotidiana entrega essa crença: meu namorado, minha esposa, minha pessoa. Mas para os estoicos, o amor verdadeiro jamais exige posse. Ele exige apenas presença. Uma presença que não sufoca, não controla, não depende do outro para existir. Epicteto dizia que devemos encarar tudo o que temos na vida como se fosse emprestado pela natureza. Nada é realmente nosso, nem mesmo as pessoas que mais amamos. Essa não é uma visão pessimista, mas libertadora. Porque quando deixamos de enxergar o amor como posse, começamos a apreciá-lo com mais profundidade e gratidão. A posse gera ansiedade, gera expectativa, gera medo. É como se precisássemos garantir a permanência do outro para sentir segurança. E ao fazer isso, acabamos tentando moldar, controlar e até manipular, ainda que de forma sutil, a pessoa que dizemos amar. O amor se torna contrato, e a liberdade, ameaça. Já a presença é algo totalmente diferente. Ela não impõe condições. Ela apenas está. É olhar nos olhos do outro e dizer mesmo sem palavras: escolho estar aqui agora, com tudo o que você é, e não com o que eu gostaria que você fosse. A presença não exige promessas de eternidade. Ela se renova a cada dia com atitudes, respeito, escuta e verdade. Marco Aurélio nos lembra que viver bem é viver no presente. E isso vale também para o amor. Quando estamos presentes de verdade em um relacionamento, não precisamos garantir o para sempre. Precisamos apenas nos comprometer com o agora, com atenção, com integridade, com entrega. O amor que exige posse é frágil, porque se baseia na ilusão de controle. Já o amor que valoriza a presença é forte, porque se baseia na confiança e no respeito mútuo. Ele não depende de promessas, e sim de práticas diárias de cuidado, diálogo e liberdade. Esse tipo de amor, mais estoico, mais consciente,
não se constrói com pressa. Ele é cultivado como um jardim. E como qualquer jardim, exige paciência, constância e a sabedoria de saber que as estações mudam, que o outro muda, que você muda, e que isso não é um problema, mas parte da beleza da vida. No fim, o verdadeiro amor não diz, você é meu. Ele diz, estou com você. 7. Como lidar com a dor? Quando o amor muda ou termina. Poucas dores são tão profundas quanto ver o amor mudar ou terminar. A pessoa ainda está viva. Às vezes ainda está por perto. Mas o que antes unia, já não conecta mais. O olhar mudou. A frequência não combina. O silêncio aumentou. E então, vem a dor. Uma dor que não sangra por fora, mas que aperta o peito como se o chão tivesse sido arrancado. O estoicismo não nos ensina a negar essa dor. Pelo contrário, ele nos ensina a enfrentá-la com coragem, com lucidez e, acima de tudo, com dignidade. Epicteto nos lembra que não são as coisas em si que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Quando um amor acaba, o que dói muitas vezes não é só a ausência da pessoa, mas a perda do futuro que imaginamos. O vazio das promessas. A quebra das idealizações. É uma dor que nasce do apego ao que deveria ter sido. Mas os estoicos nos chamam de volta à realidade. Eles nos convidam a acolher a impermanência como parte do fluxo da vida. Marco Aurélio escreveu que tudo o que acontece, acontece como deveria acontecer. Isso não é conformismo, é sabedoria. Quando aceitamos que os vínculos mudam, abrimos espaço para crescer com a experiência, em vez de nos definirmos por ela. Sofrer pelo fim de um amor é natural. Mas permanecer presos a esse sofrimento é uma escolha, mesmo que inconsciente. A filosofia estoica nos oferece uma saída. Praticar o que os antigos chamavam de premeditatio malorum. A visualização do que pode dar errado, como forma de nos prepararmos emocionalmente. Isso não impede a dor, mas diminui o choque. E, com o tempo, transforma a dor em aprendizado. O fim de um amor também nos obriga a voltar para nós, a redescobrir quem somos, sem o outro, a reconstruir nossa casa interna sem depender das colunas do relacionamento. E isso, embora difícil, é uma forma profunda de fortalecimento. Sêneca dizia que o tempo cura o que a razão não consegue. E, ao mesmo tempo, a razão, com sabedoria, pode tornar o tempo menos cruel. Quando olhamos para o amor com olhos estoicos, aprendemos a agradecer o que houve, em vez de blasfemar o que acabou. Aprendemos a aceitar o ciclo natural das relações. Nascer, crescer, transformar, às vezes terminar. E em tudo isso, não perder a virtude, nem o amor próprio. Porque o amor pode acabar, mas sua capacidade de amar não precisa morrer com ele. Ela pode, inclusive, sair mais forte, mais serena, mais sábia. 8. Por que amar exige coragem e não dependência? Muitos confundem o amor com dependência emocional. Acham que amar é precisar, que amar é não conseguir viver sem o outro, que amar é estar disponível sempre, mesmo que isso custe a própria paz. Mas essa ideia, tão repetida em músicas, novelas e redes sociais, é exatamente o oposto do que os estoicos entendiam como amor verdadeiro. Amar para os estoicos é um ato de coragem. Coragem para ser vulnerável, sim, mas também para permanecer inteiro. Coragem para se entregar ao momento presente sem querer congelá-lo. Coragem para dar espaço ao outro crescer, mudar e até ir embora, sem deixar que isso destrua quem você é. A dependência, por outro lado, nasce do medo. Medo de ficar só. Medo de não ser suficiente. Medo de não encontrar mais ninguém. E quando o amor é construído sobre medo, ele se torna frágil, ansioso, instável. Passamos a exigir garantias impossíveis, a fiscalizar o outro, a tentar segurar um sentimento que, por natureza, é livre. Epicteto nos lembra: a liberdade não é fazer o que você quer, mas dominar a si mesmo. E é esse domínio interno que nos permite amar com maturidade. Quando estamos centrados, quando sabemos quem somos, quando não terceirizamos nossa autoestima,
Então, e só então, podemos amar de forma genuína. Amar exige coragem porque significa se abrir para o inesperado. Nenhum vínculo vem com manual de segurança. Nenhum "eu te amo" é um contrato vitalício. E ainda assim, escolhemos estar. Escolhemos confiar. Escolhemos construir. Essa escolha consciente é o que diferencia o amor da carência. A coragem no amor também é a coragem de dizer não, de colocar limites, de preservar a própria integridade mesmo dentro de uma relação. Não há nada de amoroso em se anular. Não há virtude em permanecer onde sua paz é constantemente ferida. O amor corajoso é firme, mas compassivo. É livre, mas comprometido. É sensível, mas não submisso. Marco Aurélio nos ensina que devemos viver com dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Amar alguém e manter a própria dignidade não são caminhos opostos. São, na verdade, paralelos. E quanto mais aprendemos isso, mais nossas relações se tornam fonte de expansão, e não de aprisionamento. Portanto, da próxima vez que ouvir que amar é se entregar totalmente, pergunte-se: estou me entregando com coragem ou me perdendo por medo? O amor corajoso não exige que você se apague. Ele exige que você se ilumine. E convide o outro a fazer o mesmo. 9. Como cultivar vínculos profundos sem abrir mão da liberdade. Muitos acreditam que profundidade emocional e liberdade são opostos. Que para se conectar verdadeiramente com alguém, é preciso abrir mão da individualidade. Que para fortalecer um vínculo, é necessário algum tipo de renúncia à própria liberdade. Mas, para os estoicos, a verdade está em outra direção. Quanto mais livres somos por dentro, mais profundos podem ser nossos vínculos. A liberdade estoica não é descompromisso, não é distância emocional, é autonomia interna. É o poder de estar com o outro por escolha, não por medo, obrigação ou dependência. E é justamente isso que dá ao amor sua força. Ele não se apoia em grilhões invisíveis, mas em respeito mútuo e presença voluntária. Sêneca escreveu que a amizade verdadeira, e o amor pode ser entendido como sua forma mais intensa, é baseada na virtude, não no interesse, não na utilidade, e certamente não no controle. Quando estamos com alguém por livre decisão, sem pressão ou anulação, estamos diante do solo fértil, onde um vínculo profundo pode crescer com verdade. Relações assim não sufocam. Elas respiram. Não têm medo do espaço, porque sabem que o espaço não afasta quem está realmente alinhado. Pelo contrário, ele fortalece. Ele permite que cada um continue sua jornada pessoal, mesmo compartilhando o caminho com o outro. Marco Aurélio falava da importância de viver em harmonia com a natureza das coisas. E a natureza humana é relacional, sim, mas também é livre. Amar alguém profundamente não exige renunciar à própria essência. Exige compartilhar essa essência com honestidade, com respeito, com escuta. Exige a coragem de ser quem se é e permitir que o outro também seja. Vínculos profundos não se constroem com vigilância, se constroem com presença, com conversas reais, com espaço para silêncio, para reflexão, para crescimento pessoal. A liberdade dentro de uma relação não é ameaça, é termômetro. Mostra que o amor ali não depende de prisão, mas de conexão. E talvez o mais bonito disso tudo seja perceber que, quanto mais livres somos, mais capazes nos tornamos de amar com profundidade. Porque não estamos buscando no outro o que falta em nós. Estamos compartilhando o que transborda. O amor estoico é esse amor lúcido, profundo sem ser possessivo, firme sem ser rígido, envolvido sem ser sufocante. E essa é uma das maiores conquistas humanas. Amar com o coração inteiro, sem nunca precisar se acorrentar. 10. O amor que liberta. A visão final dos estoicos sobre vínculos. Depois de tudo o que refletimos até aqui, talvez reste uma pergunta essencial. Afinal, como é esse amor que os estoicos tanto defendiam? Um amor sem posse, sem dependência, sem ilusão. Ainda é amor? A resposta é sim, e talvez seja a forma mais nobre de amar. Para os estoicos, o verdadeiro amor não é o que aprisiona, é o que liberta. Sêneca dizia que o amor é a união de duas virtudes,
E virtude no estoicismo é viver de acordo com a razão, a natureza e a excelência moral. Quando aplicamos isso ao amor, percebemos algo transformador. Amar com virtude é desejar o bem do outro, mesmo quando esse bem não envolve mais a nossa presença. É apoiar a liberdade do outro, mesmo quando ela nos convida a desapegar. Epicteto reforça essa ideia ao lembrar que tudo o que valorizamos deve ser encarado como algo que pode mudar ou partir. Isso nos obriga a viver com presença, sem apego. Amar hoje, sem a necessidade de eternidade. Cuidar com leveza. Estar com alguém, não porque precisamos, mas porque escolhemos estar. Marco Aurélio, por sua vez, nos convida a refletir que tudo no universo segue um fluxo natural. Nascimento, crescimento, transformação e fim. O amor também é parte desse fluxo. Não está isento das leis da mudança. E por isso, quem ama com sabedoria aceita essa impermanência e aprende com ela. O amor estoico não é menos intenso, ele é mais estável. Ele não grita, ele sustenta. Ele não cobra, ele inspira. Ele não se alimenta de ausência, mas floresce na presença verdadeira. Aquela que enxerga o outro como livre e, mesmo assim, permanece ao lado. Essa filosofia nos convida a substituir a obsessão pela entrega serena, a expectativa pelo respeito, o medo pelo autoconhecimento, a amar sem se perder, a cuidar sem se prender, a viver vínculos profundos sem renunciar à liberdade interior. Amar como um estoico é um ato de consciência, um compromisso com a verdade, com a virtude e com a leveza. É um amor que não depende do controle, mas da clareza. Não depende da garantia, mas da maturidade. E talvez esse seja o maior presente que essa filosofia pode nos dar. Não apenas amar melhor, mas também viver melhor. Com mais equilíbrio, com mais coragem e com mais paz. Se este vídeo te ajudou a enxergar o amor com mais clareza, mais liberdade e menos sofrimento, espere até descobrir como os estoicos enxergavam um tema ainda mais desafiador: a solidão. Por que temos tanto medo de ficar sozinhos? O que o estoicismo ensina sobre estar consigo mesmo, sem fuga, sem distração, sem carência? No próximo episódio, vamos mergulhar na relação entre solitude, força interior e autossuficiência emocional, e entender por que, para os sábios da antiguidade, a capacidade de estar só era o verdadeiro alicerce para amar melhor, viver melhor e nunca mais se perder de si. Se você quer continuar fortalecendo sua mente e cultivando liberdade em todos os aspectos da vida, não perca o próximo capítulo dessa jornada estoica. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, cada reflexão é um passo rumo à liberdade interior. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, com presença, coragem e clareza.